O nosso jornalismo recebe o advogado Milton de Moraes Terra para falar sobre a recente decisão. Na verdade, nós tivemos um parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral sobre um caso aqui de Bragança Paulista. Milton, inicialmente eu queria saber de você como você recebeu essa informação de que hoje o parecer da Procuradoria-Geral da República eleitoral, melhor dizendo, pelo procedimento, pelo aceitar o recurso que eles fizeram nesse caso aqui de Bragança Paulista. Boa tarde, Cláudio, boa tarde, Pedro, os amigos da Rádio Bragança FM. Nós recebemos com muita naturalidade o parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral, né, porque que confirma a nossa tese desde o início da impugnação, de que existe uma inexigibilidade constitucional aí por violação ao artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal. Na verdade, entendemos data vênia que o juiz eleitoral de Bragança ele se equivocou e o Tribunal Regional Eleitoral também se equivocou ao aplicar a súmula vinculante número 18, que não se trata da questão de parentesco consanguíneo, mas de questão de cônjuge, falecimento de cônjuge, quando todos nós sabemos que o Código Civil, quando há falecimento de um cônjuge, obviamente se extingue, né, a relação conjugal. E seu entendimento é que a eleição do Edmir configura um terceiro mandato da família, é isso? Exato. O artigo 14, parágrafo 7 da Constituição, ele já é muito antigo, né? Ele foi somente agregado na Constituição de 88, mas ele já está desde a Constituição da República, lá nos idos lá da Constituição feita na primeira Constituição da República, né, feita por Rui Barbosa e pelo Prudente de Moraes, que colocaram esse tipo de dispositivo na Constituição Federal justamente para impedir que famílias tenham um poder oligárquico, né, como havia antes no Império, né? Famílias se perpetuavam no poder por causa desse nepotismo que havia naquela época do Império. Então, quando rompeu-se o regime monárquico, o regime republicano colocou na Constituição lá, desde aquela época, que não poderia se perpetuar uma única família no poder por mais de um mandato. Depois, com a reforma da Constituição e a aprovação da emenda da Constituição, permitiu-se 2 mandatos. Mas aí é óbvio que aí nós estamos passando para o terceiro mandato, né? O que poderia abrir brecha até para um 4º mandato, né, na próxima eleição municipal. O que a data máxima vênia é um absurdo, né? O Alexandre Espinosa Bravo Barbosa, que é o vice-procurador-geral eleitoral, ele deu esse parecer para que o recurso da coligação de José de Lima seja procedente. O que acontece daqui para frente? Depois que saiu essa opinião do vice-procurador, qual é o próximo passo, qual é a tramitação daqui para frente, Milton? Bom, o processo chegou aqui em Brasília, no TSE, já foi para a Procuradoria-Geral Eleitoral, né, que representa o Ministério Público Eleitoral, para parecer, já voltou com esse parecer na segunda-feira, e agora o trâmite o processo vai para a relatoria do ministro Floriano Azevedo Marques. O ministro, analisando o processo, já pede pauta para julgamento, né? O Pedro Rigoni, que é do nosso jornalismo, tem uma pergunta a você. Vamos lá, Pedro. Cláudio, prazer falar com você também, com o doutor Milton Terra. Doutora, e esse procedimento, ele costuma demorar? Tem uma expectativa de que possa acontecer ainda esse ano, esse julgamento? Com certeza, o julgamento será ainda esse ano. Baseado em que o senhor afirma com tanta firmeza que será esse ano? Com a declaração da ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ela já falou que, em caso de registro de candidatura, o Tribunal Superior Eleitoral analisará todos os recursos antes do dia 18 de dezembro.
E em Bragança, 18 de dezembro é o dia da diplomação. E aí esse caso ele é até sui generis, né? Porque a pessoa recorrida é deputado estadual. E aí, para que ele seja diplomado, ele tem que renunciar ao cargo de deputado, não é isso, Milton? Exato, ele jamais poderá ocupar os dois cargos ao mesmo tempo, né? Para ocupar um cargo, ele vai ter que renunciar do outro. A renúncia é na diplomação ou pode ser no dia 31 de dezembro? Não, ele pode renunciar antes da posse. Até antes da posse, se ele quiser, ele pode fazer a renúncia. É. Agora me diga uma coisa, vamos falar aqui em hipótese. Se esse teu recurso, ou recurso da coligação que você representa, for realmente, tiver o parecer do ministro do Tribunal Superior Eleitoral, também nessa mesma linha de se aceitar o recurso, haverá uma outra eleição ou o segundo colocado assume? Provavelmente, isso aí se dependerá da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, mas provavelmente haverá nova eleição. Legal. Doutora, e esse procedimento, né, esse julgamento, como que funciona? Para quem está nos acompanhando, não está tão por dentro, como que funciona esse julgamento, essa votação em Brasília? Olha, o julgamento ele pode ser virtual, né, onde o ministro relator faz seu voto e submete a um julgamento, uma sessão virtual, onde em 5 dias os demais ministros podem concordar ou não com a decisão dele. Ou ele pode submeter ao plenário diretamente, para julgamento presencial, né? Que eu acho que será o caso desse nosso recurso, né? Provavelmente, por ser um tema relevante, vai ser em julgamento presencial, né? Aqui em Bragança tem a seguinte dúvida. Havendo essa decisão, quem poderá ser candidato numa nova eleição? Fica claro aí que o Edmir está impedido se prosperar esse recurso. Uma vez que tenha nova eleição marcada pelo Tribunal Regional Eleitoral, o candidato que deu causa à nulidade da eleição está impedido de participar, né? Isso já é jurisprudência consolidada, né? Os demais, o juiz eleitoral de Bragança Paulista vai analisar as condições de elegibilidade deles para deferir ou não o registro, né? Mas antecipadamente já adianto que o candidato que deu causa à anulação do pleito não pode participar desse pleito. Bom, para quem chegou agora acompanhando a nossa entrevista, eu queria que o senhor repetisse. Qual é o trâmite a partir de agora? O senhor está em Brasília, vai acompanhar para e passo aí o que está acontecendo. O que vem agora é o voto do ministro relator, é isso? Isso, agora o próximo passo é a análise do recurso pelo ministro relator, que profere o voto e aí ele vai decidir se ele submete a sessão plenária virtual ou presencial. Neste caso, o senhor tem garantia aí de que até o dia 18 sai um resultado? Sim, eu tenho certeza que até dia 18 sai um resultado aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Qual advogado está representando a coligação aí em Brasília? Aqui nós pedimos a colaboração de um antigo colega, nosso parceiro aqui em Brasília, que é o ex-ministro Eduardo Alckmin, né? O escritório dele aí em Brasília, quem representa a coligação aqui de Bragança? Ele está trabalhando agora conosco no exame do recurso. Seria o Marcelo, deixa eu pegar aqui o nome completo dele, José Eduardo Rangel de Alckmin, José Augusto Rangel de Alckmin, Antônio César Bueno Marra, Alessandro Pereira Lordello e Vivian Cristina Camelo, e ainda tem nesse mesmo grupo de advogados Isadora Nogueira de Lima Moraes. E no caso do seu escritório, o senhor tem sede em São Paulo, é isso, doutor? Isso, meu escritório é em São Paulo, e agora que a gente está em parceria com o escritório do doutor José Eduardo Alckmin. Além do senhor Milton de Moraes Terra, quem mais faz parte do seu escritório que está trabalhando neste caso? Doutor Isadora e doutor Lucas Ponte Campos. Ok. Bom, eu queria que o senhor ficasse à vontade agora, o Pedro vai fazer a última pergunta dele, ou a última minha também. Oriente, em palavras mais assim do povo mesmo,
o que pode acontecer daqui para frente, porque muita gente fica, será que sai mesmo? Será que o julgamento sai esse ano ainda? Isso aí vai ficar para ano que vem, daqui a 2, 3 anos, e pelo que o senhor tem de informações aí do Tribunal Superior Eleitoral, não é isso, vai julgar até dia 18. Exato. A informação que nós temos aqui é que o Tribunal Superior Eleitoral vai se pronunciar antes do dia 18. Eu queria deixar claro também para vocês que não se trata de nada pessoal contra o candidato Edmir Chedid, né? A questão é realmente uma inelegibilidade constitucional, né? Nós não podemos passar batido uma questão de relevância, que é essa questão da inelegibilidade por parentesco, né? Isso como eu disse, como eu expliquei, é uma inelegibilidade já de longa data que consta da Constituição, que não pode ser desprezada. Então, quero deixar bem claro que não tem nada de pessoal contra ele. Ele venceu o pleito, mas, entretanto, havia um vício aí na questão do registro de candidatura, tendo em vista que a Constituição Federal é bem clara ao não permitir que a mesma família fique 3 mandatos seguidos no mesmo cargo, né? Ele está elegível, ele pode concorrer a outros cargos, inclusive a deputado na próxima eleição, né, em 2026. Isso não significa que ele não possa concorrer a outros cargos, mas ao cargo de prefeito de Bragança Paulista, especialmente, ele não pode, porque configura o 3º mandato da mesma família, do mesmo núcleo familiar, né? Ele poderia concorrer até em Atibaia, por exemplo, a prefeito de Atibaia ou prefeito de Campinas, mas prefeito de Bragança Paulista, especificamente, infelizmente, a Constituição Federal não permite, tá? É isso que eu quero deixar bem claro para a população bragantina. Eu respeito a vontade do eleitor de Bragança Paulista, mas ela tem que entender que a Constituição é a lei maior aqui no nosso país, não permite que a mesma família exerça 3 mandatos seguidos, sucessivos, né? Durante a campanha, doutor, eles apresentaram um julgado do STF, que, segundo eles, é idêntico à Bragança Paulista, e que ele, Edmir Chedid, sendo filho do Jesus Chedid, ele morreu no decorrer do mandato e ele teria o direito de concorrer. Essa é uma súmula, salvo engano, a número 18, que daria essa condição. O próprio advogado dele o orientou a ser candidato porque ele já teria jurisprudência que garantia essa candidatura. Por que isso agora? De que forma vocês estão demonstrando que não é bem assim? Bom, na verdade, foi uma interpretação equivocada da súmula vinculante número 18 do Supremo Tribunal Federal. Fazendo um rápido histórico aqui do direito eleitoral, quando foi aprovada a reeleição com a emenda constitucional número 45, o que acontecia muito é o seguinte: havia divórcios, separações simuladas, onde o prefeito se separava simuladamente, fazia uma fraude, para poder colocar a esposa no lugar. Para evitar esse tipo de fraude, dessa simulação, isso aconteceu em muitos lugares no Brasil, era muito comum isso antigamente. Para evitar esse tipo de fraude, da separação simulada, né, o Supremo Tribunal Federal baixou a súmula 18, dizendo que o cônjuge, mesmo que tenha separado, divorciado do marido, que era o ex-prefeito, não pode ser candidato, sucedê-lo, né, na prefeitura. Após isso, criou-se algumas situações, como no caso, inclusive, desse julgado aí que ele cita, onde o cônjuge morre no primeiro mandato. Aí a esposa contrai novo matrimônio, gera um outro grupo político, contrai matrimônio com um outro político de outro partido e cria um novo núcleo político. E nessas exceções aí que se pegou uma situação desse tipo, onde o cônjuge falecido já tinha falecido há mais de 7 anos, para que o Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal disse que naquele caso específico, como havia mais de 7 anos do falecimento
do prefeito, como a esposa, a viúva, no caso, tinha contraído um novo matrimônio com outro político, constituía um grupo político próprio dela. Naquele caso, ela poderia concorrer. E aí se pega um caso excepcional como esse, né, onde há uma situação muito específica para dizer que rompeu aí, para colocar letra morta no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. O caso aí em Bragança não tem nada disso. É o mesmo grupo familiar que exerce o mandato, foi eleito em 2016, exerceu os 4 anos, em 2020 foi reeleito, exerceu 2 anos o mandato, né? E aí faleceu, e o vice, que é do mesmo grupo político, manteve toda a estrutura política do mesmo grupo durante esse final de mandato, né? E aí o terceiro mandato seria agora, né? Então não há nenhuma dúvida que é o mesmo grupo político, pelo contrário, toda a propaganda eleitoral que ele fez durante a campanha é no sentido de que essa continuidade daquele grupo Chedi, que começou lá com Jesus Chedi, que agora está sendo sucedido pelo filho Edmir. Isso está muito claro, então não há nenhuma dúvida da aplicação do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, que veda esse tipo de continuismo político, né? É isso que eu queria deixar claro para os ouvintes aí da rádio Bragança explicar, FM. então, doutor, que no TRE eles ganharam por unanimidade. O TRE entendeu por unanimidade que ele poderia ser candidato e deu ok no seu registro de candidatura. Como eu disse, a interpretação do TRE, a meu ver, data máxima vênia, foi equivocada, porque ele entendeu, ele pegou essa situação excepcional que eu acabei de explicar, da súmula 18, e acabou abrindo uma situação de excepcionalidade para o caso. Tá certo. Bom, Rigoni, alguma pergunta a mais? Bom, doutor, e qual o peso desse parecer favorável da Procuradoria-Geral Eleitoral para a decisão, para esse julgamento que vai ser realizado em Brasília? Qual o tamanho, qual o peso disso que a Procuradoria-Geral Eleitoral decidiu? Bom, a Procuradoria-Geral Eleitoral representa o Ministério Público Federal na área do direito eleitoral, perante o Tribunal Superior Eleitoral. Ela é a fiscal da lei. Cabe ao Ministério Público Federal e à Procuradoria-Geral Eleitoral fiscalizar o cumprimento da lei e da Constituição Federal. Então é por isso que é importante uma manifestação dela, assim como já tivemos manifestações favoráveis da promotora, e quero elogiar a promotora aí de Bragança Paulista, que não só deu parecer favorável ao indeferimento do registro, acolhendo a minha tese de impugnação, como também entrou com recurso perante o Tribunal Regional Eleitoral. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Eu só queria, para finalizar, é importante a gente deixar claro que o TSE decidindo para um lado ou para o outro, isso não termina aí, não é? Porque tanto o senhor quanto a parte contrária ainda podem recorrer ao STF, não é isso? Sim, como é matéria constitucional, cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, um grande abraço, bom trabalho para o senhor. Um abraço.